Boa noite, galera! Estava meditando antes da live. Aí vocês vão falar, o Adam é louco, né? Começou a live deitado no sofá, na sala da casa dele. Mas vocês vão entender por que eu comecei assim. Hoje esse tema aí, hipóteses tornam-se fatos. E vocês vão entender por que isso acontece. Ok? Então, ó, vai dando ok aí para mim. Sejam bem-vindos e vamos começar a nossa live de hoje, né? Vamos começar a nossa live com esse tema maravilhoso, esse tema que eu escolhi para falar com vocês. É um tema interessante, hipóteses tornam-se fatos, está no capítulo 2 de uma das palestras de Neville Goddard. E eu quero que vocês prestem muita atenção, por quê? Porque ele vai falar aqui sobre o que muitas pessoas não compreendem, né? E como meditar de uma forma correta. E eu vou pegar um pouco do que está escrito aqui, dentro das técnicas de auto-hipnose, e passar para que vocês possam, para que vocês consigam fazer as suas meditações. Eu talvez tenha que acompanhar, porque aqui não está aparecendo para mim os comentários, ok? Então, gente, quem for chegando agora, vai dando boa noite aí para mim, para a gente dar sequência nesses eventos. A gente já está compartilhando via Messenger com a maioria das pessoas e aguardando aquele prazo que a gente sempre aguarda um pouquinho para que vocês venham chegando nessa nossa live de domingo. As nossas lives que acontecem todos os domingos com os ensinamentos de Neville Goddard. Então a gente vai aguardando vocês, vão me dando boa noite, vão me dando ok, vão me dizendo como que está o som aí para vocês, como que está a imagem, se está claro para vocês, porque esse tema de hoje vale muito a pena vocês prestarem atenção para vocês entenderem como meditar de forma correta. Muitas vezes, por que eu não estou conseguindo manifestar as minhas coisas, por que eu não estou conseguindo materializar, e eu falo para vocês que o universo ele tem me surpreendido todo santo dia. Todos os dias o universo me surpreende. Eu me entreguei, me deixei ao encargo do subconsciente. Boa noite, Olga! Uma das nossas iluminadas aí do nosso grupo Iluminados. E olha, hoje eu separei dentro de todos os temas que eu venho separando aqui, hoje eu resolvi separar esse tema, hipóteses tornam-se fatos, exatamente porque ele fala sobre as meditações, né? Sobre como meditar de uma forma correta, né? Como meditar de uma forma correta, como entender, muitas vezes, de que véu é esse que Neville tanto fala, que véu é esse que temos que tirar, né? Qual é essa crosta fina que Neville fala que a gente precisa penetrar nessa crosta fina nossa mesmo? Então, eu quero hoje esclarecer todas essas dúvidas com vocês. O que eu vou pedir para vocês que estão chegando agora? Compartilhe essa live com aquelas pessoas que já estão acostumadas a assistir nossas lives, que porventura não está vendo, né? Se atrasou, compartilha com eles, porque o tema hipóteses tornam-se fatos. Como vocês já sabem, boa noite, querida Marta Dani. Vocês já sabem que essa live eu olho para vocês, mas eu tenho que olhar para o lado. Aqui tem outra tela grande, onde eu coloco o texto de Neville em cima do que ele fala. Hoje eu vou explicar para vocês qual é a melhor maneira de meditar. Vocês viram que eu comecei a live deitado aqui. Realmente, de vez em quando, eu venho para a sala, quando está tranquilo, quando eu vou para o quarto, eu medito aqui na sala. É um lugar muito bom para se meditar aqui também. Então, eu separei esse tema para vocês entenderem, primeiro, como funciona a nossa mente, né? Do que ela precisa, o que fazer quando nós não estamos conseguindo nos concentrar para meditar, ou seja, para entrar na auto-hipnose. O que estamos fazendo? Então, o que vocês precisam entender é isso. Hoje, eu vou explicar para vocês uma maneira para que vocês consigam se desconectar da mente consciente para poder acessar o subconsciente de vocês. Hoje, vocês vão aprender a maneira que eu faço, que eu sempre fiz, e hoje, por incrível que pareça, numa das palestras do Neville Goddard, eu achei aqui ele dando uma explicação resumida daquilo que eu já estou fazendo. Então, hoje vocês vão aprender. Deixa eu dar boa noite aqui para o Josiel
Josiel Souza, boa noite, meu amigo. Josiel, seja bem-vindo. Uma boa noite especial para meu amigo Marcos Bonilha. Buenas noches, bem-vindo. Um beijo muito grande aí. Marcos Bonilha me disse aqui, em português. Marcos me disse que ele está assistindo com a filha Sofia e Araceli, que é a esposa dele. Um grande beijo aí para tu, senhora, em espanhol e depois em português. Um feliz Dia de las Madres aí para tu, senhora. Um beijo a Sofia, não? Y hoy ahí en el mundo todo también, se hace la conmemoración de los Días de las Madres, y acá en Brasil también se considera la misma fecha. Então, em primeiro lugar, parabéns a todas as mães, né? E parabéns aos homens, porque não tem mãe sem pai. Mas parabéns às mães, esses seres maravilhosos. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um cara falando sobre casais, e ele disse assim: quem é que disse que a mulher é fraca, mais fraca que o homem, que a mulher é sexo fraco? Gente, todo mundo sabe, né? O peso que é carregar um filho 9 meses na barriga, depois a dor do parto, entre outras coisas que a mãe passa, os enjoos e o desconforto. E aí ele disse assim: a mulher é muito mais forte que o homem. O homem corta um dedo, começa a pingar sangue, fica branco, tem gente que até desmaia. A mulher perde sangue todo mês e não morre. Então, ele me falou isso, e eu quero aqui enfatizar com isso o meu parabéns, né? A todas as mães. A minha esposa, Pamela Silva, parabéns a ela, né? Por ser a mãe que é, a companheira que é. Nossos filhos têm tudo que um filho precisa ter de uma mãe, nossos filhos têm. E a gente quer desejar isso para todas as mães. Mas, para mim, vocês já sabem que datas especiais, para mim, deveria ser o ano todo, e não simplesmente uma única data, porque não existe mãe só na data de hoje. Mas, voltamos ao tema, então. Deixa eu ver aqui. Marco Bonilha disse que a senhora dele, a Araceli, está me mandando um abraço, Sofia também. Um grande abraço aí a tua senhora, mais uma vez, a senhora Araceli e a Sofia, sua hija. Diga que não decide entregar el juego de magia para Sofia. Então, um saludo grande desde Brasil para todos e nos vemos em breve. Bom, aí está a Betina, lá da Suíça, dando boa noite para a gente, e a Olga agradecendo. Então, vamos ao tema de hoje? Vamos lá, vou tomar minha água. Gente, ó, todo mundo sabe que eu sou formado também em fitoterapia, né? Isso aqui é água com couve. Couve. Isso é uma maravilha para estômago. Você toma isso aqui, cura até úlcera, se tiver, isso aqui cura de verdade, cura. Tem gente que coloca uma batata junto, eu coloco só couve. Vamos ao nosso tema de hoje, segundo Neville Goddard, do capítulo 2 de uma das palestras dele, hipóteses tornam-se fatos. Então eu vou olhar para cá, porque eu tenho que ler o que está nessa tela e depois volto aqui para a explicação. Olha o que o Neville diz. Os homens acreditam na realidade do mundo externo porque não são capazes ou não sabem como se concentrar e coordenar os seus poderes para penetrar a sua crosta mais fina e, assim, produzir uma viagem para outro mundo. E ele diz aqui, a finalidade disso é a remoção do véu dos sentidos. E para remover o véu dos sentidos, não precisa empregar grande esforço. Ao mundo objetivo, desaparece ao você se afastar a sua atenção dele. Então, Neville, ele bate nessa tecla de que as pessoas mantêm o foco naquilo que não quer, né? O que está acontecendo no mundo real. E eu falo para vocês e vou repetir, o universo tem me surpreendido todo santo dia, sem exceções. Todos os dias eu tenho uma surpresa maravilhosa do universo. E eu quero que você tenha isso também. Então, essa dificuldade, Neville diz aqui, né, que você precisa entender e tirar a sua atenção desse mundo objetivo. Então, você precisa tirar a sua atenção, afastar a sua atenção disso, isso vai desaparecer. Ele diz mais, temos apenas de nos concentrar no estado desejado, para mentalmente vê-lo. Mas é importante que você dê realidade para que ele se torne o seu objetivo. Ou seja, há anos, muito antes de conhecer Neville, quando eu fazia palestras para empresas e quando eu assistia palestras de outros palestrantes, sempre dizia, você precisa ter foco, né?
você precisa ter meta. Qual é o seu objetivo? É grande? Divide ele em metas e vai cumprindo um por um. Todo mundo ouvia falar isso. E Neville diz aqui exatamente isso. Você precisa dar realidade para que ele se torne o seu objetivo. Devemos nos concentrar a atenção nesse estado invisível, até que o sentimento de realidade. Então, o que Neville fala e que eu venho falando? Gente, eu conheço pessoas que entram em contato comigo e dizem, estou pensando positivo todo dia. Eu digo, você está sentindo isso? E aí a pessoa volta, né? A Olga pode dizer isso, ela corrigiu muito isso, alinhando desejo e sentimento, e isso é importante. Então, Neville diz, até o desejo ser sentido como realidade. Quando, ele diz, através da atenção, o nosso desejo parece possuir a distinção e sentimento de realidade, damos a ele o direito de se tornar um fato concreto. Você só vai ter o direito de tornar um fato concreto quando você, olha só, quando ele parecer possuir a distinção e o sentimento de realidade, e aí sim você está dando o direito dele se tornar visível, ou seja, se tornar positivo. Então vamos aqui olhar uma coisa que o Neville vai explicar aqui. Olha só, eu vou olhar os comentários aqui. A Elza Basílio está me dando boa noite. Boa noite, minha amiga. Você não está sumida? Que bom que está por aqui. Fico feliz de tê-la aqui conosco mais uma vez. Então, qual é a dificuldade que você tem de fazer isso? Olha, qual a dificuldade que você tem de se concentrar no seu desejo? Então, eu quero que você escreva aí, que eu vou explicar para você uma maneira, que é a maneira que eu faço. A dificuldade que as pessoas têm de entrar no desejo realizado. A dificuldade de fazer e possuir a distinção, dele ficar distinto. Entre todos, ele ser o distinto. E aí, a dificuldade que você tem de dar o direito desse seu fato se tornar concreto. Qual é a dificuldade que você tem? Neville explica dessa seguinte maneira, e eu procurei uma maneira mais clara e objetiva para explicar isso para vocês, ok? Deixa-me ver aqui os boa noites que estão aqui. Eita, vamos dar boa noite para quem está chegando aqui. Vamos lá? Meu amigo mágico, Magoledo, deste Montevideo, um saludo, Magoledo. A Olga diz verdade, a correção nos conduz à perfeição e, consequentemente, à realidade de viver o desejo. Exatamente isso. Então, vamos lá, olha só. Neville diz assim, ó, se for difícil, porque eu estou pedindo para você escrever qual é a dificuldade, porque dentro da sua dificuldade eu vou mostrar para você que é possível você se concentrar e entrar, inclusive, num transe de auto-hipnose sozinha. É possível, né? Então, ele diz aqui, ó, se for difícil controlar a direção da sua atenção enquanto você estiver num estado semelhante ao sono, ou seja, meditando, preparando, ou já em transe de auto-hipnose, você pode encontrar-se olhando fixamente para um objeto muito útil. E ele diz, mas não olhe para a superfície desse objeto. Então, muitas pessoas, quando entenderam isso, começaram a praticar. Eu conheço gente que fez um pontinho azul na parede, a cor azul é uma cor muito boa, outros fizeram ponto vermelho, outros pegaram enfim, colocaram um objeto para manter a atenção, certo? Só que a grande diferença é que a maioria das pessoas ficam olhando para esse objeto, entende? Por fora desse objeto. E aí Neville explica claro aqui, ó. Você pode encontrar olhando-se fixamente para um objeto muito útil. Então, pega um objeto útil que tem a ver com o seu desejo, pode ser uma fotografia, de você ter um carro, a casa, o que você quer, você recorta a fotografia, e Neville explica, mas não olhe para a superfície, olhe por dentro, como se fosse uma parede, se você estiver fixando na parede. Ou um tapete, ou qualquer outro objeto que possui profundidade. Então, você pega alguma coisa que possui profundidade. A parede possui profundidade. Se você pegar uma foto e colocar na parede, a foto do seu objeto, do seu desejo, também possui profundidade. Entende isso? E aí, quando você entender, eu vou dar um exemplo. Você coloca lá você olha para a parede, você pega lá a parede, ela, sabe, toda a parede ela tem um quebradinho, uma pintura que deu uma descansadinha, você pega aquilo como seu ponto fixo. E você vai deitar-se confortavelmente, né? Vai olhar para cá,
confortavelmente, e vai fixar na parede. Só que você vai usar a sua imaginação olhando por dentro da parede, entende? Por dentro da parede. Você vai olhar por dentro da parede, como se o seu olhar penetrasse, como se o seu desejo estivesse dentro dessa parede. E você vai ficar olhando, de preferência, aí entra uma coisa importante. Quando você coloca mais ou menos nessa altura que eu desenho, para que você force os olhos assim para cima, não a cabeça, os olhos. Quando você força os olhos para cima, os olhos você vai sentir um estado de sonolência, eles vão começar a piscar, piscar, e você vai ficando cada vez mais cansado, e você pode sugerir para você, eu estou ficando cada vez mais sonolenta, cada vez mais cansado. E quando você começar a piscar, não aguentar, você simplesmente entra num estado. E aí, enquanto você faz isso, começa a olhar para aquela parede, né? Vamos dar o exemplo do descascadinho, da pintura, ou do ponto que você fez, e você começa a olhar e imaginar que você está olhando lá dentro daquela parede. Como agora, eu estou olhando aqui para a câmera. E eu vou imaginar que eu estou olhando aqui, lá dentro de vocês. Entende isso? Como se você estivesse olhando para dentro de vocês. Olha aqui, a câmera está aqui. Então é isso. E você imaginar que o seu desejo está lá dentro. Como se você estivesse entrando num outro mundo. Como se fosse um portal. E você estivesse abrindo esse portal e entrando dentro. Com um fundo musical correto. Você vai conseguir isso. E o Levine explica isso. Para você pegar um objeto que tenha profundidade. Gente, não é difícil de fazer. Eu garanto. Vamos passar um pouquinho para mais texto aqui. Como anda Maroledo? Aí está perguntando a Marcos Bonita. Então, vocês entenderam que não é difícil. Agora, você precisa entender como fazer isso. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários aqui. Aí diz a Olga, o mais difícil para mim foi manter o foco no desejo e compreender que a prática constante dos métodos que me identifiquei é o segredo de permanecer no desejo já realizado. Tenho um quadro de desejos à minha frente. Ao adormecer e ao acordar, estou dentro dele literalmente. Bien, bien, diz Marcos Bonilha. Muito bem, bom, bom, como se diz aqui no Brasil, muito bem. Então, olha só o que o Levine explica e que eu acabei de falar para vocês. Organize-se para retornar tão pouco reflexo como possível. Imagine, então, que nesta profundidade você está vendo e ouvindo o que você quer ver e ouvir, até que a sua atenção seja exclusivamente ocupada pelo estado imaginado. O que eu acabei de falar? Se você pegar isso aqui, olhar para aquele foco, imaginar, sabe, que aquilo é um portal. Imagina, faz um círculo, desenha um portal. Desenha, você não quer desenhar na parede? Desenha numa folha e cola. Um portal. Pronto. E você começa a olhar imaginando que ele vai se abrindo. Você pode desenhar uma espiral também, que se você olhar para ele, mesmo que ele não gira a sua mente, pode acreditar que ele gira. E você vai imaginando que ele vai abrindo um portal. E que você está entrando dentro desse portal. Você está entrando em outro mundo, o mundo dos seus desejos, o mundo dos seus sonhos. E você está entrando dentro desse portal. Porém, quando você adentrar nesse portal, grave na sua mente todos os detalhes do seu desejo. Porque você vai estar fazendo a parte, entre aspas, do sonho lúcido, de um sonho que você está consciente, que você está no estado que antecede ao sono. Está entrando. Esse portal te leva direto onde lá o subconsciente domina tudo, o subconsciente cria tudo. Então, olha que importante que é, quando você penetrar dentro. Então, imagina isso, pensei no portal na parede, melhor jeito de meditar. E você começa a imaginar que o portal vai abrir e você entrou lá dentro. Quais são os detalhes? Leve para esse mundo dos sonhos que você vai ter quando entrar nesse portal. Qual a roupa que você vai estar usando? Quem são as pessoas que são dignas de fazerem parte dessa sua realização? Como vão estar as coisas lá? Que carro você vai ter? Que casa você vai estar morando? É como se você criasse, é como um jogo que foi criado há muito tempo, que chamava Simple Life, se eu não me engano, e você criava um personagem, a vida que você tinha, comprava carro, casa, num jogo, e esse jogo acabou virando uma febre quando chegou no Brasil, e depois hoje ninguém mais joga. Mas imaginando isso, então você vai passar vivendo lá, e quanto mais tempo você conseguir passar lá, melhor.
E aí Deville diz aqui, no final da sua meditação, quando você acordar do seu sonho, acordado e controlado, que é o que eu acabei de explicar, você sente-se como se estivesse retornado. Então você, quando acabar a sua meditação, no final, e aí ele diz, quando você acordar do seu sonho, acordado e controlado. É isso que você precisa entender. Ah, mas como ter um sonho assim controlado? E aqui diz, o nosso amigo Marcos Bonilha está dizendo aqui, eu vou ler em português para vocês, eu todos os dias faço auto-hipnose, mas me dá mais resultado dormindo, acostado dormindo. Então, Marcos Bonilha, necessita ser auto-hipnose sem se estar acostado, que é deitado, gente. Acostado, muito bem. Sentado também se funciona muito. Pero totalmente acostado, eu sempre recomendo que se entre a metade, meio acostado, meio sentado, é muito melhor de assim. Eu me gusto assim, pero quem consegue, quem se consiga praticar a hipnose assim, é melhor. Bom, galera, eu estou explicando para ele que entre sentado e deitado, numa poltrona reclinável é melhor. Mas ele me diz que ele todos os dias faz auto-hipnose, mas que quando ele está deitado, o resultado é melhor, dá mais resultado para ele. Interessante. Então, você vai procurando qual é a maneira que você vai praticar. O mais importante é você entender que você precisa entender como funciona esse estado, como que você precisa. Então, eu quero explicar agora para vocês aqui como que é a explicação que Deville fala aqui. Ó. De uma grande distância, o mundo visível que você tinha excluído, o mundo visível que você excluiu, retorna à consciência. E por sua própria presença, ele lhe informa que você tem se auto-enganado em acreditar que o objeto de sua contemplação era real. Então, o que é isso? São as sabotagens. Porque vai sabotar você quando você voltar desse mundo. Galera, vai sabotar. Isso é o seu consciente. Eu expliquei isso numa live quando falamos de Judas e quando falamos de Barrabás, que é esse ladrãozinho, né? Ladrãozinho, filho da puta, que vai roubar o seu desejo e vai te avisar. E é nessa tentação que você não pode cair. É essa tentação que está na passagem bíblica sobre a tentação que Jesus passou, certo? Então é isso. E Neville explica bem. Olha só. Quando o mundo visível que você tinha excluído, você está lá no seu mundo normal, né? No mundo criado, dentro do portal. O mundo visível, ele vai informar você, mas por sua própria presença. Assim que ele estiver presente, a primeira coisa que ele vai dar é você estar se auto-enganando, acreditar que o objeto da sua contemplação era real. Mas, se você sabe que conscientemente isso é a única realidade, você vai conseguir permanecer fiel à sua visão. Então, você vai permanecer fiel à sua visão. Por que tem gente que nem conhece Deville e aí tem um sonho? Olha como isso acontece. Eu já vi muita gente e dá uma interpretação errada, porque o sonho é o universo falando conosco, ou nós vivendo no subconsciente. Eu conheço gente que tem sonhos e ela dá uma interpretação errada. Ah, tal coisa é morte na família. Vocês já viram isso? Ah, sonhar com dente caindo é morte. Ah, sonhar arrancando o dente é morte. Aí ela começa a matar mentalmente um parente dela, gente. E o parente dela acaba morrendo, porque ela está matando o parente mentalmente. Nós falamos disso quando eu falei sobre magia mental, né? Sobre a mágica da mente. Magia mental, diz o Joseph Murphy, eu prefiro chamar de mágica da mente, ou de poder da mente, ou de força do pensamento. Então as pessoas deu ouvidos por uma interpretação errônea, né? Ela teve um sonho. Quando ela voltou para o mundo real, ela acreditou. Ah, vou sonhar com Deus, porque em outras coisas são crenças que vai fazer. A pessoa tem, às vezes, um grande empreendimento para acontecer, ela tem medo. E ela começa, ela mesma, a dar um passo para trás. Por quê? Porque ela vê outros empreendimentos não dando certo, outras pessoas não tendo êxito. E já foi provado que a maioria dos negócios não dão certo, porque as pessoas abrem um negócio onde não tem experiência. E aqui ele está dizendo claramente o que o seu subconsciente está fazendo e que o consciente vai te lembrar. E ele diz que você precisa permanecer fiel à sua visão e esquecer a informação que o consciente vai te dar. E ele diz, então você fazendo isso, você vai provar que tem poder de dar realidade ao seu desejo. Que eles vão se tornar concretos e visíveis. Fácil. E aí ele explica de novo, olha. Defina-se o seu ideal.
Concentre a sua atenção nessa ideia de se identificar com o seu ideal. Então, o primeiro passo é definir o ideal e se identifica com ele. Se identifica, como você se sente, como que é você com isso. Assuma a sensação de que isso já está real. O sentimento que seria, se ele já fosse seu, se tivesse a encarnação do seu ideal, e ele diz, então, viva e atue sobre isso com convicção. É como um ator de televisão, né, que faz um filme. Você está assistindo um filme e você vê o empenho que o cara teve para incorporar aquele personagem, né, viver tudo aquilo que ele está vivendo no cinema e que a gente se emociona. Eu chorei no filme O Extraterrestre, eu chorei naquele filme, o ET. E acho que a maioria que assistiu o lançamento no cinema chorou também. Então a gente se emocionou com aquela história. Por que não nos emocionarmos com o filme da nossa vida, com a nossa história? E tem gente que não coloca a emoção no sonho. Mas chora com o filme, chora com o final de novela, briga com o cara, xinga o cara do outro lado da tela, né? Se emociona numa partida de futebol, xinga o juiz, o cara não está nem escutando, você está aqui xingando, juiz maldito, ladrão, não é assim? Então, por que não viver incorporar o seu desejo na sua realidade, viver esse personagem? Então, a maioria das pessoas tem mais facilidade de se emocionar, de sentir, de criar um sentimento na história dos outros, né? Do que na delas. Quantas vezes você já riu de uma piada que você nem sabia o final, mas o jeito que o cara contou é engraçado, você não entendeu e riu? E quantas vezes você chorou também? Isso tudo é emoção, mas por problemas dos outros, pelo seu não. Galera, é isso, Neville está explicando isso claramente no texto. E eu estou resumindo dentro daquilo que eu entendi disso. Deixa eu ver se tem comentários aqui para a gente seguir, porque vale a pena vocês entenderem isso aqui. André Saldana, boníssimo, meu amigo, me gusta assim também. Aí o André, grande amigo, né? Um amigo que eu conheci lá em Cancún, no México, é um brasileiro. Hoje ele está em São Paulo também, mas já está voltando, né, André? Eu acho que você vai voltar para Cancún aí e ficar mais um tempo lá. Aí a Sônia Olga diz, compartilhei com a Sônia, ela não está conseguindo acesso, não consigo compartilhar novamente com ela. A Pâmela já compartilhou e ela já entrou aqui. Boa noite, Sônia. É isso mesmo, muitas coisas tiram o nosso foco, e o foco é viver a todo instante dentro do desejo, e nada mais importa além do foco crescente. Então é isso. Então, como eu falei que tem pessoas que choram, como eu chorei no filme do ET, e outras pessoas em novela e coisa, existem pessoas que também não estão vivendo a vida delas. Estão preocupadas com o que fulano, ciclano vai pensar, o que o meu parente vai dizer, o que o meu vizinho vai dizer. Então, você não está vivendo sua vida, está vivendo a vida dos outros. E a vida do outro vai estar cada vez ou melhor ou pior, mas o problema é dele, não é seu. Você está assumindo coisas para você. Então, Neville diz isso. Então, vive e atue sobre essa convicção. Você precisa viver e atuar. Então, imagina agora que você recebeu o papel no filme. Mas quem te deu o papel foi você mesmo. É o filme da sua vida. E lá você pode tudo. Não é? Vamos dar um exemplo de um filme da minha época. Rambo, né? Um filme do Rambo, por exemplo. O Sylvester Stallone incorporou um personagem que não morria de jeito nenhum, explodia bomba, fazendo tudo. Foi o salvador da história do filme, não é verdade? Aí vamos lá. O Sylvester Stallone, eu garanto que fisicamente ele não vai conseguir passar um terço de tudo que o Rambo, o personagem, viveu. Mas ele incorporou. Quem não se encantou com o filme do Rambo, com o Robocop, com outros filmes, né? Então é isso que a gente precisa entender. É uma atuação, mas que nos comoveu. Então, nos comovemos com a história do outro, agora criamos a nossa história. Qual é a história que você quer? Qual é o final que você quer para a sua história? Eu lembro que a Rede Globo tinha um programa, eu não me lembro o nome de programa, porque eu não assisto televisão já faz mais de 10 anos, mas esse programa era mais antigo, que eles passavam uma história e eles davam para a gente votar 2 finais diferentes. Olha só que interessante. A gente escolhia o final. Qual é o final? Não lembro se era uma série, era um programa que passava na Globo, há muitos anos atrás, quando eu ainda assistia televisão. Então você ligava e falava o final, daí eles colocavam o final vencedor. Então, poxa vida, a gente foi capaz de escolher final de programa de televisão. A gente, né, foi capaz de fazer tantas coisas, e por que não somos capazes de definir e escolher qual é o final que você quer para a sua história, cara? Qual é o final? Porque quando a cortina fechar, acabou.
E aí? Você vai olhar para trás e falar, puxa vida, eu não fiz nada. Gente, já falei que quem controla tudo é o tempo. Então, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Consegui. Boa noite, obrigado. Aí tá. Vamos voltar para o nosso tema. Então, olha o que o Neville diz. Se você viver e atuar, essa suposição, embora negada pelos sentidos, persistindo, vai se tornar fato. Mas você precisa ter persistência. E aqui as pessoas desistem. Tem um monte de gente que está desistindo na metade do caminho. Está parando, está dando importância à vida dos outros, está dando importância à família, ao vizinho, ao filho, e está esquecendo dela. Gente, eu dou importância para mim em primeiro lugar. Dê importância para você também. Para de viver a vida dos outros, de atuar. Cada um tem o seu papel para fazer. Faça o seu. Não queira atuar pelo papel do outro. Não queira tomar o lugar do outro no filme da vida dele. Vai ser o ator principal da sua vida, porque você está sendo coadjuvante. E no filme da sua vida, como explica Neville, você é o ator principal, você é o diretor, você é o iluminador, você é tudo no seu filme. Então, bota a mão na consciência. Pessoas que desistem na metade. Eu não vou dizer ou julgar, são fracos. Não, não tem conhecimento. Mas quando o conhecimento chega, eu fico assustada. A pessoa fica tão assustada e aí começa a organizar as outras coisas, começa a arrumar desculpa para não dar sequência naquilo que você determinou a fazer para a sua vida. E aí eu digo, quem que vai perder? Sou eu? Não, porque eu estou aqui, eu pratico. Mas eu quero que você pratique também. Eu quero que você pegue esse conhecimento e coloque isso para andar na sua vida. Poxa vida, faça isso. Faça isso por você, não é por mim. Eu todo domingo me comprometi a estar aqui. E todo domingo estarei fazendo as transmissões, explicando o Neville Goddard. Mas eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua. Faça por você. Porque quando eu faço isso aqui, eu faço para mim também. Eu aprendo quando eu estou fazendo a live para vocês. Então aprendam. Aproveitam isso. Aproveita. O Ada falou um negócio que foi bom para mim, absorva. Isso aqui que o Ada falou, não gostei. Descarta. Mas você precisa fazer isso. Olha o que o Neville diz. Você saberá quando conseguiu fixar o estado desejado na consciência, simplesmente olhando mentalmente para as pessoas que você conhece. Olha como é fácil. Você saberá simplesmente que o seu estado desejado foi fixado na sua consciência quando você começar a olhar mentalmente as pessoas que você conhece, em diálogos com você e menos inibido e mais sincero do que em conversa com os outros. Então, quando você observar uma pessoa, cria um diálogo, né? Como o livro diz, com você, menos inibido, porém mais sincero do que você teria que conversa com os outros. E mentalmente, bata um papo com a pessoa, só que no seu mundo, no seu sonho. Exemplo, você quer ter uma casa e você quer que fulano de tal, a Maria quer ter uma casa e quer que o João vai fazer parte disso, vai contemplar, e o João é um amigo, e assim que a casa estiver pronta, ela vai contar para o cara, que é o cara que ajudou. Bom, aí passou uma semana meditando, explodiu o canto da boca, passou uma semana meditando, e você encontra o João na rua. Ainda não materializou, certo? Mas mentalmente, quando você vê o João, bate o papo com o João, eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Quero te convidar para conhecer minha casa nova, João. Porque o João esteve lá na sua mentalização, na visualização. Então, mentalmente, tem essa conversa com o João. Começa a ver o João e começa a ouvir ele dizendo, nossa, parabéns, Maria, que maravilha, que casa linda. Você fala, olha o quarto, olha o jardim, olha os detalhes. Isso mentalmente. Então, Neville está explicando isso. E ele diz aqui, portanto, a oportunidade de autoanálise surge quando você é surpreendido por sua convicção mental. Então, vai surgir. E a opção de você fazer uma análise mental de você. Então, ele diz que ela vai surgir, olha só, ela vai surgir quando você for surpreendido por uma convicção mental com as outras pessoas, por uma conversação mental. Porque quando você começar a conversar mentalmente, você vai se surpreender. Você está fazendo uma autoanálise de você, você está acreditando mais, é isso que Neville explica aqui. Ele diz, se você os vê como antes os vias, você não mudou o conceito nem de si mesmo. Entenderam agora?
se você não tem essa conversa interna, ele diz, você não mudou. Se você vê a pessoa do mesmo jeito que você vê, significa que você não mudou nem o conceito de si mesmo. Para todas as mudanças de conceito, os conceitos dos resultados, do self, ele diz, em uma relação mudada ao seu mundo. Entenderam isso? Ficou claro isso para vocês, a maneira? Deixa eu olhar aqui, que tem mais comentários aqui, e a gente vai olhando e vendo os comentários. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu também não assistindo TV. Tenho mais não, porque só passa besteira. Diz as pessoas tristes, deprimidas, com tantas notícias ruins. A Olga, descobri que até o trabalho nos tira os focos. Eu desenvolvi o método de trabalhar aqui, um estado como estando onde quero, para não desviar o foco em nenhum momento. É como tem feito a diferença. Celso Gonçalves, como proceder para ancorar esse estado de transe e retornar para ele facilmente? Celso, existem várias maneiras. Primeiro, eu não sei o quanto você conhece de hipnose, né? Ou de auto-hipnose. Eu, por exemplo, crio várias âncoras. Eu crio âncoras com água, eu crio âncoras, olha, toda vez que eu tomar 2 copos de água, eu vou entrar num transe instantâneo. Porém, eu sempre, antes de entrar num transe, Celso, eu me programo. Eu me programo o transe de meia hora, de 40 minutos, de 20 minutos, todas as vezes que eu vou me programar. Porém, como eu disse, vou repetir, não sei o quanto você conhece de hipnose, a palavra âncora é muito usada na PNL, né? Eu sou formado em PNL Coach também. Então, quando você conhece a auto-hipnose, você acaba criando âncora. Como que eu crio? Eu crio âncora com a água. Quando eu estou meditando, eu vou dizendo, cada vez que eu for meditar, eu vou entrar em transe muito mais rápido e mais fácil. E vou sair no horário ou no tempo programado. Cada vez que eu tomar 2 dedos de água ou um gole de água, eu vou tomar e após 2 minutos de meditação, eu entrarei num transe de auto-hipnose, despertarei em tantos minutos. Eu crio minhas âncoras assim e tem dado um resultado para mim. E você está ouvindo isso de um cara que trabalha com hipnose desde 1991. Então, nesse tempo, eu fui desenvolvendo essas técnicas para mim, ok? E incluí as técnicas de auto-hipnose nos ensinamentos do Nevirabilidade. Então, todo mundo entendeu isso aqui, né? Deixa eu, então, passar aqui para a gente continuar o texto. Olha só. Em sua meditação, gente, e meditação, ela é importante, importantíssima, se você colocar a auto-hipnose, né? Quem está lá, inclusive, deixa eu dar um recado para vocês aqui, que fazem parte do nosso grupo. Nós temos um grupo no Facebook, é um grupo pago, nós não temos grupo gratuitos, todos os nossos grupos são pagos. Então, o pessoal dos Iluminados, eu vou deixar um exercício maravilhoso lá para vocês, né? Olga, Kemuel, Sônia, que está lá no grupo, vai ter um exercício lá, que eu vou colocar lá para vocês, e ele é bem bacana, a gente fez. Então, eu vou deixar lá para vocês. Vamos lá. Então, o Neville diz aqui, ó, né? Ele já disse que se você vê a pessoa do mesmo jeito que você viu, você não mudou o conceito nem de você mesmo. Em sua meditação, permita que os outros o vejam como eles o veriam, fora desse conceito de auto-hipnose, como um fato concreto. Ou seja, quando você estiver meditando e levar pessoas para a sua meditação, né? Você levar uma pessoa que você, por exemplo, você tem uma namorada, você tem um filho, você tem um marido, você tem uma esposa, você quer que essa pessoa vai fazer parte da realização do seu projeto, correto? Então, você vai permitir na sua meditação que essa pessoa te veja como você deseja. Lá é o seu mundo, lá seu sonho já está realizado. Lá tudo é fato, consumado, como diz Neville, está feito. Então, você permita que a pessoa te veja assim. E quando você ver a pessoa, imagina que ela está te vendo, e aí entra aquela conversa que Neville diz. E ele diz aqui, ó, você sempre parece para os outros uma personificação ideal do que você inspira. Inclusive aqui, né? Você sempre vai aparecer para os outros a personificação daquilo que você inspira. Portanto, em meditação, quando você contempla os outros, você deve ser visto por eles mentalmente, como você seria visto por eles fisicamente. Era em seu conceito, e sim o fato do seu objetivo. Ou seja, na meditação, você deve imaginar que eles veem você expressando o que você deseja estar, ou o seu desejo consumado. Então, nessa meditação, porque muitas vezes
As pessoas têm praticado auto-hipnose e falado para mim, poxa vida, eu consegui, cara, entrar, mas eu não consegui visualizar a pessoa que estava no meu sonho me vendo assim. Então é porque você não acreditou. Por quê? Primeiro que a meditação é sua, o transe é seu e o sonho é seu. É você que comanda. No sonho lúcido lá, fala muito bem disso, como ter sonhos lúcidos em 30 dias, né? A gente pegou o e-book, eu mandei para algumas pessoas lá do nosso grupo. Então, o que acontece? Lá, o controle é seu. Se a pessoa não te vê, porque você não está se vendo. Porque nós somos reflexo, gente, daquilo que a gente acredita que é. E Neville explica isso aqui. Exatamente isso, ó. Vamos supor, ele diz, que você é o que você quer ser no seu desejo cumprido ou realizado. Na realização do seu desejo, é neutralizado. Você não pode continuar desejando o que você já percebeu. Então, é isso que é uma parte importante que eu quero explicar hoje, e acho que isso aqui vai servir para muitas pessoas que estão aqui, que eu não preciso citar nome porque eu quis servir. Olha só. Se vamos supor que você é o que você quer ser, ou seja, você conseguiu visualizar, sentiu, chorou, se emocionou, inclusive viu as pessoas te vendo, como o Neville explica. Se isso acontecer, você não pode mais continuar desejando. E aí vão me falar, casada, como que é isso? Você só precisa continuar com o sentimento. Você não vai desejar mais, porque você já percebeu. Você já percebeu o que está feito. Acabou. É só entregar para o universo e aguardar. Por isso eu estou falando que eu vou deixar uns exercíciozinhos para o pessoal do nosso grupo, os iluminados, para vocês entenderem como que eu estou fazendo com a Pâmela aqui. Já faz quantos dias estamos fazendo? Uns 15? 15 dias que a gente começou esse exercício e a coisa começou a tomar outro rumo. Então, tudo que eu vou criando, vou adaptando aqui, eu vou passando para vocês lá do nosso grupo para os iluminados, ok? Então, quando você, então, já percebeu, você sentiu, você chorou, para de desejar. Para. O que está fazendo muita gente de errado é, a pessoa vai lá e começa a trabalhar no desejo dela. Aí ela sente, nossa, é real, ela chora, ela vê as pessoas dizendo, aí ela sai da meditação com os olhos cheios. Beleza. Ótimo, né? Tá feito. Só que no outro dia ela vai meditar. Aí ela vai meditar desejando a mesma coisa. Então ela não acreditou que está feito. E Neville explica isso. O que você precisa, quando você for meditar de novo, você vai meditar. Você precisa manter o sentimento, não o desejo. Então você vai meditar só agradecendo e sentindo. Oh, que maravilha. Só isso, você não precisa de mais nada. Deixa eu ver mais um comentário aqui. Uso âncora empilhada de círculo de experiência para acessar o transe perfeito, mas não permaneço. Bom, então aí precisamos ver o seguinte, Celso. Primeiro, não sei como você aprendeu hipnose, ou auto-hipnose, ou que curso você fez, porque se você usa a âncora, né, de círculo de excelência para acessar o transe, e é perfeito, você está conseguindo acessar, se você não está conseguindo permanecer, ou pode ter duas coisas, vou te explicar rápido, até porque o foco não é esse, porque você pode ter criado, mesmo que inconsciente, uma âncora, mesmo que inconsciente, isso é possível, que te tire do transe, né? Ou alguma coisa que você está mantendo o foco e não consegue permanecer, também não sei para qual motivo você está usando a auto-hipnose. Estamos falando, nesse caso, de desejos e do livro Neville Goddard. Se você estiver focado em outra coisa que é fora do seu desejo, você não vai conseguir permanecer por muito tempo mesmo, ok? Vamos lá, então? Boa noite, Gilcilene. Boa noite, a Sônia, que bom, obrigado, Adam. A Olga, nossa, Adam. Essa é a chave. Quando percebemos, não conseguimos mais desejar. Simplesmente sabemos que é. Exatamente isso, Olga. Então, conseguindo entender, Neville explica aqui claramente, olha, você já percebeu, não pode continuar desejando o que você já percebeu. Vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes você tem aí, vamos falar de casamento, uma coisa simples. Eu não desejo casar. Eu não tenho nenhum desejo de casar. E aí vamos dizer assim, por quê? Porque eu já sou casado e muito bem casado. Novamente, o que vai acontecer? Vai aparecer um divórcio, ou minha esposa vai me largar, ou vai aparecer um amante que vai destruir meu casamento, e eu vou casar porque eu estou desejando casar. Eu não desejo, primeiro porque eu já casei, mas
Segundo, não só porque eu já casei pelo desejo, é porque eu sou muito bem realizado no meu casamento e já falei isso para todo mundo, né? Vocês já entenderam isso. Então, vamos voltar aqui agora, para a gente não perder o foco aqui. Então, ele fala isso para você. Seu desejo não é algo, olha que interessante, seu desejo não é algo que você trabalha para cumprir. E aí o pessoal fala assim, gente, eu não entendi nada do Neville, eu conheço gente que fala isso para mim, e me pede explicações, e por isso, né? Por isso que eu falo que a importância dessas lives nossas não é só ler por ler. Gravar, eu podia ler por ler, eu gravava o texto e colocava no YouTube. Ler e entender, olha o que o Neville fala, seu desejo não é algo que você trabalha para cumprir. E ele diz, é simplesmente reconhecer algo que você já possui, e assumindo o sentimento de sendo o que você deseja ser. Crer e ser são um só. O concebeste na sua concepção são um. Portanto, o que você pode imaginar que nunca pode estar tão longe como próximo, pois proximidade implica separação. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. O ser é a substância das coisas esperadas, a evidência de coisas ainda não vistas. Se vocês assumirem que você é o que você quer ser, então você verá outros como eles estão relacionados com a sua suposição. Ficou claro isso aqui que ele explica? Gente, sabe, não tem dúvida, não tem dúvida. Então, Neville disse, no entanto, é o bem dos outros que você deseja, então, em meditação, você deve representá-los a si mesmo, como já está sendo o que você deseja que eles sejam. É simples as explicações que Neville dá. Simples. É muito simples. O que eu quero que vocês me digam é, gente, como que eu estudo Neville já há muitos anos, e vocês sabem disso, como a minha vida transformou mentalmente, espiritualmente, como eu criei várias ideias e várias técnicas de hipnose, como a minha mente foi expandindo, foi abrindo, e eu estou criando cada coisa, cada dia, que vocês não fazem ideia. Tem muitas coisas novas para acontecer. Vocês verem que o grupo Iluminados 2 não começou. Tem já algumas pessoas lá. Ele não começou. Porque quando eu começar esse grupo, gente, vai ficar na história. Vai ficar na história. O Iluminados 1 está lá aberto ainda, né? Então, vocês entendem que o Neville fala, se é o bem dos outros, você precisa entender e acreditar que já estejam assim. Isso é simples. Ele diz, é através do desejo que você assume, ou melhor, que você, acima da sua esfera atual e da estrada do desejo, para o cumprimento é encurtável. A estrada do desejo cumprido só é encurtável através do sentimento, ele diz. À medida que você experimenta na imaginação, você experimentar na carne, se você já fosse a personificação do ideal que você deseja ser. Não tem mais dúvidas? Não temos dúvidas. Olha, afirme que o homem tem em cada momento do tempo a escolha diante dele. Todos, vários futuros ele encontrará. Mas ele pergunta, como isso é possível quando as experiências do homem, acordado no mundo tridimensional, está predeterminado, como a sua observação de um evento antes que ocorra implica. Então, as pessoas acreditam que nossa vida aqui está predeterminada, mas só está predeterminada naquilo que você acredita, não é? Não tem gente que diz assim, que você precisa sofrer. Quanta gente você conhece? Eu mesmo já falei isso, quando eu segui esse monte de babuzeira de igreja, né, de religião. Eu dizia isso. Cada um com a sua cruz. Eu tenho que carregar. Que desgrama de cruz, desgraça de cruz para lá. Mas eu dizia isso também, né? Eu tenho que sofrer mesmo por isso. Gente, quanta ignorância eu pratiquei na minha vida. E o quanto eu quero que vocês se livrem dessas ignorâncias. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer na minha casa, Deus tem um recado para você, Deus quer isso, isso e isso. E eu não entendia antes de estudar Neville e dava muitos ouvidos às coisas, né?
Então eu quero que você entenda, o único recado que Deus dá é através do seu subconsciente, porque o seu subconsciente é a identidade de Deus, que é o eu sou. Esse é o Deus que vai falar com você. Essa é a identidade de Deus. Essa é a sua intuição. Quantas vezes você teve uma intuição de não ir para tal lugar e aconteceu uma coisa porque você não foi? O seu Deus interior, ele não precisou do padre, um pastor, um pai de santos, para vir até você e falar, olha, não vai naquela festa não, porque Deus está falando para você não ir. Deus fala com você. Deus não fala com todo mundo. Deus fala com cada um individual. Porque ele, o Deus, é você mesmo. Não existe outro Deus. Como disse Isaías, eu sou Deus e fora de mim não existe nenhum outro Deus. Eu causo a guerra e causo a paz. Né? Disse Isaías. Davi, num dos salmos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Gente, está cheio de exemplo na Bíblia. Quer entender Neville, leia a Bíblia. Mas leia com os olhos de Neville. Se você ler com os olhos das pessoas, vai entender o que as pessoas querem que você entenda. Quer entender um pouco mais. Então, nós não vamos alongar nossas lives mais, como foi prometido, porque hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Roberto Nunes, boa noite, Ada, boa noite, Pamela, boa noite a todos. Desculpe o atraso. É Dia das Mães, vou rever todas as aulas depois. Maravilha, Roberto. Então, olha, para vocês do Grupo Iluminados, um recado. Essa semana eu não vou marcar data, mas eu vou entrar lá com uma novidade, um exercíciozinho exclusivo lá, para quem está fazendo parte do nosso grupo, que eu já falei, vou repetir. Nós não temos grupos gratuitos, nosso grupo é pago. Então, agora, qual é o meu desejo? O meu desejo é que vocês tirem um pouco de lição disso que eu falei para vocês. Não foi eu que falei, foi Neville, mas eu consegui ter um entendimento e vim aqui passar para vocês. Que vocês aproveitem, revejam, quem está no grupo lá, os Iluminados, revejam as aulas, revejam as lives, né? Siga o nosso canal no YouTube, compartilhe o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, a gente quer fazer esse canal crescer, porque essas lives gratuitas, ela vai sempre acontecer aqui. Nós vamos explodir esse canal, vamos divulgar a paz, vamos divulgar as lives. Nós queremos crescer para que as pessoas cada vez mais vejam, né, as nossas transmissões. E o que eu quero dizer para vocês é que eu me sinto muito honrado. Então, qual é o meu desejo? Que cada um de vocês tenha uma semana exatamente como você deseja. Porque eu desejo que você tenha a melhor semana, mas você precisa desejar para que isso aconteça. Viva a sua segunda-feira hoje, quando você for dormir, quando você deitar. E, trocando essa troca de energias, eu envio para vocês todas as energias positivas através das curtidas que vocês vão apertando aí para a gente encerrar, começando a partir de agora. A energia que vem para cá, ela vai para aí para vocês e vai replicando na vida de vocês. Tudo que vai, volta. Tudo que você joga no universo, ele devolve para você. Então, deixa eu só olhar aqui mais um comentário. Ok, obrigado, Ada. Como dica, indico para o transe perfeito, fazer âncora empilhada de amor, alegria, coragem, confiança, despertar e usar a indução hipnótica para levar ao transe. Perfeito. Caso, para mim, é permanecer, mas garanto acesso perfeito. Olha só. Aí, quando você fala de âncora empilhada, âncora, amor, alegria, isso já não é âncora, já seria uma sugestão, que você vai entrar em transe com as sugestões, a autossugestão, sentindo-se alegria, coragem, confiança, né? Agora, a âncora precisa ser alguma coisa associada com o que você está sugerindo. Teria que ser dessa maneira. Então, eu também reforço a sua dica. Então, cada vez que eu tomar um gole de água, eu vou sentir mais confiante, mais amor. A água é o gatilho que vai disparar a âncora. Então, a água vai se tornar a sua âncora. Só para vocês entenderem o que ele escreveu é muito bom, porém, para vocês entenderem o que eu estou falando e quero dizer para vocês. Você pode criar uma âncora. Cada vez que eu tomar água, eu vou sentir-se mais confiante, eu vou sentir-se mais alegre. Cada vez que eu for meditar, eu vou sentir mais confiança. Aí é assim, ok? Agora, o acesso é rápido, mas você precisa ter o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, você vai simplesmente dormir e confundir o sono fisiológico com o sono hipnótico. Mas valeu a dica aí do nosso amigo aí, Celso, que não consegue permanecer. O acesso é rápido, né? Mas precisa permanecer. Eu consigo ficar 40 minutos ou até mais. Vamos lá? Então, ó, galera, uma boa noite para vocês e vamos encerrar daquele jeito. Ótima semana para todos
Igualmente, tudo ótimo para todos. Gonçalves, obrigado, Celso Gonçalves, obrigado você, meu amigo, pela dica, gratidão. Vamos encerrar com aquele monte de curtida. No 3, 1, 2, 3, que você receba toda a energia, que você pratique os nossos exercícios, que você receba tudo aquilo que você está buscando, que você consiga usar o seu subconsciente, se desligando do seu consciente, como a gente explica, desliga do consciente, desliga do seu corpo, depois do consciente, e fique apenas com o subconsciente. Quem está no grupo Iluminados pode comentar depois sobre essa live, sobre como vocês têm praticado, que resultado vocês estão tendo e quais são as dificuldades que eu sempre vou responder. Muito obrigado, gratidão a todos. Valeu, galera, e até a nossa próxima live, o nosso próximo encontro. Gratidão, gratidão enorme por vocês estarem aqui comigo. Compartilhe essa live e até o próximo domingo. Valeu, valeu, tchau, tchau, galera. Obrigado.